Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre sequências, eu vou finalmente falar sobre um ponto que normalmente vocês já sabiam antes de começar essa série de sequências, que é o ponto das progressões, ok? Então nos três próximos vídeos eu vou explicar para vocês três tipos de progressões, tá? As duas primeiras vocês normalmente já conhecem, que é a progressão aritmética, que é o vídeo de hoje, a progressão geométrica, que é o próximo vídeo, e a terceira que é menos conhecida, no geral, que é a progressão aritmético-geométrica, que basicamente mistura os dois, ok? Por que eu digo que normalmente vocês já sabem antes de saber sobre sequências? Porque no ensino médio, normalmente a gente ensina as progressões sem entrar nos detalhes sobre as sequências, ok? E as progressões, na verdade, são casos específicos de sequências, são sequências que se comportam de certa forma. Beleza? Então, a forma que eu construí minha série foi, eu apresentei a noção de sequência, né? Eu fiz todas as demonstrações necessárias, por enquanto, sobre as sequências, e agora eu apresento os casos específicos, então a progressão aritmética, geométrica e aritmético-geométrica, tá? Só que, infelizmente, não funciona assim no ensino médio, na escola, porque toda a noção de sequência, se vocês puderam ver, é bem mais complicada do que entender a questão de progressão. Ok? Então a progressão ela é útil no dia a dia, então a gente prioriza o que é mais simples e o que é útil para ser ensinado primeiro, ok? Mas da forma que eu construí, eu fui pela lógica, né? Então a gente apresenta o conhecimento geral e depois os mais específicos, ok? Então, para de enrolar um pouquinho, vamos falar sobre o que é a progressão aritmética. Tá? Então, caso vocês não saibam o que é uma progressão aritmética, é uma sequência que se comporta dessa seguinte forma, né? Então a gente considera uma sequência UN, né? Tal que UN mais 1 igual a UN mais B, ok? Então a progressão aritmética é uma sequência que se constrói utilizando a operação mais ou a operação menos, tá? Então a gente utiliza as operações mais ou menos, tá? Então isso quer dizer o quê? Que o termo o próximo termo da sequência é construído com o termo anterior mais algum valor b que é fixo, ok? Esse valor b é o que a gente chama de razão da progressão aritmética, tá? Ele pode ser um valor qualquer, a gente vai ver num exemplo no final do vídeo, tá? Então vocês veem que é uma progressão, é uma sequência que se comporta de uma maneira simples, ok? Então eu vou demonstrar esses três pontos aqui desse teorema, né? Então o primeiro ponto é como a gente expressa a expressão geral, né? Então generalizada da nossa progressão aritmética. Então diz que para todo n que pertence aos naturais, o n igual a u zero. Então o zero é o primeiro termo da nossa sequência, tá? Então normalmente uma sequência a gente sabe o primeiro termo e a gente gostaria de definir os próximos, né? Então o n igual a zero mais n vezes a nossa razão, que é fixa, ok? O segundo é caso a gente tenha uma sequência que não comece em zero necessariamente, comece em um rank, por exemplo, m, então a gente consegue dizer que a fórmula generalizada é un igual a um mais n menos m b, beleza? E o terceiro ponto, na verdade, é um caso específico disso, a gente vai ver que é só uma mudança de variável, é caso vocês tenham um u índice, uma soma. Então, u índice m mais k, a gente pode fazer isso igual a um vezes, mais k vezes b, beleza? Então vamos demonstrar isso. A demonstração é bem simples, tá? A primeira demonstração a gente vai resolver por indução, tá? Então a gente está cansado de fazer induções, mas é a melhor forma de demonstrar isso, tá? Então, indução, obviamente a gente vai estudar o caso n igual a zero primeiro, né? Então a inicialização, tá? N igual a zero, isso daria então que u zero igual a é, u zero mais 0b, tá? A gente pode escrever isso dessa maneira, né? Porque 0b igual a zero, então u zero igual a u zero mais 0b, ok? Isso daqui então seria então o nosso igual a u zero, então está certo. Ok? Então, n igual a zero verificado. Agora, a indução, a gente vai supor que funciona para o rank n e a gente vai mostrar que isso se mantém para o rank n mais 1. Né? Então, a gente vai supor que o n igual a u zero mais nb. Beleza? E agora a gente vai ver para o rank n mais 1. Então, isso implica que temos o n mais 1 que é igual a un mais b. Ok? Isso daqui, então, temos que o n é o nosso u zero mais nb, então, nossa hipótese de indução. Então, temos que é u zero mais nb mais b, ok? Então temos nb mais b, então fica n mais 1 vezes b, então temos u zero mais n mais 1 vezes b,
Ok? Então a gente reconhece a fórmula aqui com n mais 1, n mais 1. Então ele se mantém por rank n mais 1, então provamos por indução. Uma indução bem simples, obviamente aqui eu não escrevi ela bonitinha, né? Vocês numa folha escrevam ela, realmente redijam ela bem. Mas aqui eu fiz rápido e vocês veem que é uma sequência bem simples. Agora para o segundo ponto, então vamos demonstrar isso. Ok? Então eu vou escrever a relação entre o n e o zero de uma maneira diferente, tá? Eu vou utilizar o que a gente chama de uma soma telescópica, tá? Eu já fiz um vídeo na minha série de somas. Então a gente pode escrever que o n menos o zero igual a soma de k igual a zero a n menos 1 de uk mais 1 menos uk. Ok? Então vocês veem, a gente telescopa essa soma aqui, então vai ficar o n menos o zero, porque vai ficar o n menos 1 mais 1, então vai ficar o n, e temos o primeiro termo aqui que se mantém, então temos o nosso u zero. Beleza? Então isso daqui vai ficar igual a soma de k igual a zero a n menos 1 de b, ok? Entre 0 e n menos 1 temos n termos, então isso daqui fica n vezes b. Beleza? Então eu demonstrei de uma maneira diferente que o n igual a o zero mais nb. Beleza? Por que eu demonstrei mais uma vez a mesma coisa, só que de uma maneira diferente? Porque a gente vai utilizar a mesma técnica para o segundo ponto aqui. Tá? Só que em vez de o n menos o zero, eu vou fazer o n menos o m. Ok? Então, de acordo com a mesma estratégia, isso vai ficar igual a soma de k igual a m dessa vez, não igual a zero. Então, de k igual a m a n menos 1, de uk mais 1 menos uk. Ok? Então, isso daqui vai ficar igual a soma de k igual a m a n menos 1 de b. Ok? Entre m e n menos 1 temos quantos termos? A gente tem n menos m termos vezes b. Então eu mostrei que o n igual a n menos m b mais o m, ok? Que é a nossa expressão que a gente queria achar. E para a terceira opção, não opção, né? O terceiro ponto aqui do nosso teorema, a gente só faz uma mudança de variável. Então a gente vai falar que n igual a m mais k. Então isso implica que temos o índice m mais k, que igual, então temos m mais k menos m, então temos k, kb, mais, então se n igual a m mais k, então m igual a n menos k, ok? Então isso daqui vai ficar, no caso eu não vou nem substituir, perdão, vai ficar só o m, porque não precisamos substituir. Então a gente só não, a gente quer tirar n, então não serve para nada eu botar n de novo. Ok? Então temos o m mais k igual a kb mais o m, o que é a nossa expressão aqui. Então vocês veem que a progressão aritmética é uma sequência que se comporta bem facilmente. Então vamos ver um exemplo simples. Então vamos lá para o exemplo, tá? Então eu quis dar um pouquinho de contexto, mesmo que seja um contexto simples, eu acho interessante para vocês entenderem realmente a ideia de uma progressão aritmética, tá? Então a gente decide economizar um pouco de dinheiro, por exemplo, vocês têm uma mesada, né? E a gente quer, eu digo mesada porque um salário disso, coitado, mas, enfim, vocês têm uma mesada e a gente quer economizar um pouco. Então, no primeiro mês, a gente bota tudo que a gente já tinha de mesada, por exemplo, então a gente bota R$ 150 na poupança no primeiro mês, e a cada mês, né, a gente se reserva R$ 20 para economizar. Então, a cada mês, a gente vai adicionar em cima desses R$ 150, R$ 20. Ok? Então, aqui a gente reconhece uma progressão aritmética, ok? Então a gente reconhece que o termo UN mais 1 vai ser igual ao termo anterior, UN, mais uma razão, ok? E a nossa razão vai ser mais 20. A cada mês a gente vai adicionar R$ 20, ok? Então vai ser UN mais 20, beleza? E o primeiro termo, aqui então nosso zero, seria 150. A gente inicia a nossa progressão a partir de R$ 150, ok? É por isso que eu botei aqui que a gente inicia com R$ 150. Ok? A gente não inicia com R$ 0. Se a gente iniciasse com R$ 0, o resultado ia ser diferente. Beleza? Então, de acordo com o termo generalizado, a gente sabe que o n vai ser igual a o zero mais n vezes a razão. Ok? Então, como a razão é 20, então isso vai ficar 150 mais 20 vezes n. Beleza? Então, aqui temos o termo generalizado. Então, n seria o quê? N seria cada mês, né? Porque a minha unidade de tempo é meses. Beleza? Então, por exemplo, o 1 seria 2 meses, porque o 0 é o primeiro mês, entendeu? Então a gente está com uma defasagem, né? Então o 0, eu vou escrever aqui, o 0 é o primeiro mês, né? O 1 seria o segundo mês, e etc. Então, né, no caso, o n seria o mês n mais 1 aqui.
Beleza? Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, vocês querem estimar quanto dinheiro vocês vão ter a partir de 24 meses, por exemplo. Então, em 2 anos, quanto dinheiro vocês vão ter na poupança, sem contar, obviamente, nada de é, vamos dizer, de juros, né, de juros compostos, enfim, ignorem isso. Ignorem o lucro e a porcentagem que vocês vão ter, a inflação. A gente está no caso simples aqui. Beleza? Vocês viram que eu joguei um monte de palavras, o cara que não entende quase nada, né? Então, supondo que é bem simples, esses R$ 150 mais 20 nunca vão mudar. Quantos reais a gente vai ter em 2 anos? Então, a gente quer calcular, no caso, o 23. Porque o 23 seria 24 meses, 24 meses é 2 anos. Ok? Então, o 23 igual a 150 mais 20 vezes n. Então, nosso n é 23, então fica vezes 23. E depois de cálculo feito, vocês vão ter R$ 610. Então vocês veem que é bem lento, né? Em 2 anos a gente só vai ter apenas R$ 610, que é pouquíssimo dinheiro em 2 anos, ok? Agora a gente quer, por exemplo, estimar de tipo, não, eu vou continuar com essa estratégia e eu quero saber quanto tempo vai demorar para eu chegar a R$ 1.000. Então eu quero ter R$ 1.000 de economias utilizando essa estratégia. Quantos meses vai demorar? Bem simples. A gente quer simplesmente achar o nosso UN que seja superior ou igual a 1.000. Ok? Porque lembrando que o N dá sempre os reais, então a gente quer saber qual o N que vai ter acima de R$ 1.000. Ok? Então a gente substitui o N pela expressão dele, então vamos ficar 150 mais 20N superior ou igual a 1.000. Ok? E depois de cálculo feito, isso fica equivalente a N maior ou igual a 42,5. Ora, N é um número natural, então não, né, a gente vai pegar uma parte inteira, o valor superior disso, né, a função teto disso daqui. Então, a gente vai considerar um n igual a 43. Beleza? Então, a gente vai ter R$ 1.000 a partir de 44 meses. Ou seja, vai demorar bastante para a gente ter R$ 1.000, mas se vocês são persistentes, vocês um dia vão chegar nesse objetivo aqui. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ok? Então, é um pouquinho de uma parte mais simples comparada a tudo que a gente viu nessa série, mas faz bem, né? A gente vai entendendo qual foi o intuito de todas as coisas complicadas que a gente viu, né? E vocês viram que não necessariamente coisas simples conseguem ser entendidas com coisas simples ou complicadas, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.